Então, irei iniciar a reunião, essa audiência pública. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou Fabiana de Lúcia, superintendente de Regulação Econômica e Governança Regulatória aqui da Agência Nacional de Mineração, e serei a moderadora dessa reunião virtual sobre a tomada de subsídios da Agenda Regulatória 2025 a 27. Então, eu dou as boas-vindas a todos os participantes e informo que esse evento está sendo gravado e a gravação será disponibilizada no canal da ANM no YouTube. Cumprimento ao diretor Guilherme, que está presente, e o convido a fazer a abertura do evento em nome dos diretores desta agência. Doutor Guilherme, por favor. Obrigado, Fabiana. Boa tarde a todos. Com imenso prazer que a gente dá início às atividades de tomada de subsídios da próxima agenda regulatória. E eu queria frisar a importância dessa agenda e já pedir aos colegas, não só os colegas, mas a todos os participantes do processo, como também a nossa superintendente, uma atenção especial nessa próxima agenda. No meu entender, nós estamos um pouco atrasados, nós temos que tentar dar um pouco mais de celeridade para alguns temas específicos, né? E nada melhor do que buscar a celeridade, se não ouvindo quem é diretamente impactado por essa atividade, são os nossos regulados. Então, pessoal, uma boa sorte para vocês aí, um bom trabalho a todos os envolvidos. E a Fabiana já se apresentou, mas queria só tecer algumas palavras em relação a ela. A Fabiana veio nos ajudar agora há pouco tempo, está à frente da Superintendência de Regulação, tem uma vasta experiência já no governo do DF, veio contribuir e substituindo o doutor Yuri, que teve que nos deixar. Foi procurar novos ares, a iniciativa privada aí, recentemente. Então, Fabiana, boa sorte. Saulo também, recém-chegado na superintendência, boa sorte a todos. Pessoal, boa agenda aí para vocês. Um abraço. Obrigada pelas palavras, doutor Guilherme. Então, de agora em diante, eu citarei os procedimentos dessa reunião. Gostaria de fazer uma correção a tomada de subsídios para fins da Agenda 2025-26. Então, dando continuidade aos procedimentos, essa agenda virtual tem por objetivo divulgar a tomada de subsídios número 1, publicada na plataforma Mais Brasil, cujo tema é a elaboração de uma agenda regulatória da ANM 2025-26. Os objetivos específicos dessa reunião virtual são apresentar um panorama dos projetos em curso na Agenda Regulatória 2022-24 e seus estágios de desenvolvimento, como também ouvir a sociedade e diversos atores do setor mineral sobre os temas que devem ser mantidos e outros a serem incluídos na próxima Agenda Regulatória da ANM, de modo a garantir que as futuras prioridades da ANM atendam às reais necessidades e desafios do setor. O outro objetivo é propiciar o alcance e a participação dos agentes econômicos e dos demais interessados, estimulando ao encaminhamento de opiniões e sugestões por meio da plataforma Mais Brasil e ainda conferir transparência e legitimidade às ações da ANM. O material relacionado à matéria foi disponibilizado na plataforma Participa Mais Brasil. E a programação dessa sessão incluirá a apresentação do panorama dos projetos em curso na Agenda 2022 e 2024, seus estágios de desenvolvimento, bem como o modo de acesso a essas informações e perguntas cadastradas na plataforma Participa Mais Brasil, para essa tomada de subsídios. E, em seguida,
Passaremos a palavra aos que se inscreverem para manifestação oral por meio da ferramenta Levantar a Mão, disponibilizada pelo Teams nessa sala de reunião, por ordem de inscrição. Cada participante terá direito a uma manifestação oral de 5 minutos, com uma tolerância máxima de 1 minuto extra. Solicitamos que as manifestações se atenham ao tema dessa tomada de subsídio e ao tempo designado. Em caso de eventual desrespeito a essas diretrizes, o moderador poderá advertir e, em caso de reiteração dessa conduta, interromper a palavra. No momento das manifestações orais, nossa equipe de apoio ativará a permissão para ligar o microfone dos interessados e inscritos. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe da coordenação da agenda regulatória e todo o procedimento será registrado no processo eletrônico no SEI. Sendo assim, eu ressalto a importância da participação de todos por meio de resposta às questões disponibilizadas na plataforma Participa Mais Brasil até o dia 2 de outubro de 2024. E agora, eu passo a palavra para o coordenador. Na verdade, eu, como chefe de portfólio, vou iniciar a apresentação da agenda regulatória. Saulo, por favor, se você puder disponibilizar a apresentação. Pode passar, por favor, Saulo, no primeiro slide. Então, nós temos que... Essa agenda regulatória é um instrumento de planejamento, gestão e transparência previsto na Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, onde estão estabelecidos os temas prioritários para a atuação da ANM, promovendo previsibilidade e maior segurança ao setor regulado e à sociedade. Para ouvir e receber essas contribuições, a ANM abriu a tomada de subsídios número 1 de 2024, via plataforma Mais Brasil, e convocou ainda 4 sessões virtuais via plataforma Teams. É importante ressaltar agora o contexto da nova agenda. A agenda regulatória do biênio 2022 e 2023 foi aprovada pela diretoria colegiada por meio da Resolução 105 de 2022. Originalmente, ela contemplou 24 temas prioritários para atuação imediata da ANM e 15 temas alocados na agenda indicativa, para serem desenvolvidos mediante a disponibilidade de recursos humanos. Após 2 revisões extraordinárias da diretoria colegiada, tivemos as atualizações da agenda a seguir. Primeiramente, a prorrogação da vigência por 1 ano até 31 de dezembro de 2024. A criação de um novo eixo temático 7, específico para a segurança de barragens de mineração. Houve a inclusão de novos temas, resultando em 29 prioritários e 21 indicativos, totalizando, portanto, 50 temas. E a aprovação do novo tema de regulamentação de inspeção acreditada de empreendimentos de mineração, em reunião administrativa da diretoria colegiada. Esse projeto ainda não foi formalizado na agenda 2022-24. Então, vamos passar agora para o estágio de desenvolvimento dos projetos. Hoje, no contexto da agenda prioritária, nós temos 10 projetos concluídos, 7 em nível avançado, em nível intermediário, 6 projetos, nível incipiente de desenvolvimento, 5 projetos, e não iniciado 1 projeto. Já da agenda indicativa, nós temos em nível avançado de desenvolvimento 2 projetos, não iniciado 18 projetos e paralisado 1 projeto. Então, segue aí um gráfico que vocês podem visualizar melhor essas informações.
Então, pode passar, Saulo, por favor. Eu creio que só o fluxo. Vamos falar agora do processo de elaboração da agenda. Saulo, depois, na sua fala, você pode demonstrar esses temas que já foram contribuídos dentro da apresentação que vai ser feita dos temas em desenvolvimento, por favor. Então, vamos falar do processo de elaboração da agenda. Como que nós iniciamos? Através de uma nota técnica de abertura. Então, a ANM elabora uma nota técnica de abertura e, em seguida, abre para tomada de subsídios e sessões virtuais, o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Dentro da ANM, no âmbito das superintendências, os temas serão discutidos e definidos dentro de uma matriz GUT. E essa avaliação será feita de acordo com a viabilidade temática e aderência ao interesse do setor. Em seguida, a matéria é repassada à diretoria, e onde serão definidos quais temas serão adicionados ou retirados dentro da proposta de nova agenda regulatória. Em seguida, nós temos uma avaliação jurídica, distribuição e relatoria em reunião pública. Para finalizar, a publicação da resolução da agenda regulatória do biênio 2025-26. Portanto, é o que eu tinha a apresentar inicialmente. Nesse momento, eu passo a palavra ao coordenador de políticas regulatórias, Saulo Melo, onde ele vai explanar quais são os temas em desenvolvimento, os temas que já foram concluídos, para que esse cenário fique mais acessível a todos. Desde já agradeço. Saulo, por favor. Opa, obrigado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Me chamo Saulo Melo, sou especialista em recursos minerais e geólogo, e hoje coordenador de política regulatória. Bom, estamos aqui para ouvi-los, mas antes vamos só complementar algumas informações, como a superintendente Fabiana informou. Bom, ela já mencionou como são as etapas. Provavelmente no final do ano vai estar sendo publicada a resolução da diretoria. Bom, antes de entrar no detalhamento dos 40 projetos, essa tela que vocês estão vendo do estágio de desenvolvimento dos projetos, ela é disponível online no painel da agenda regulatória. Ao final da apresentação, eu vou tentar passar só para mostrar onde está o painel da agenda. Bom, desses 10 projetos concluídos, aqui eu apresento as resoluções que foram originadas e os temas. Então, nós fizemos 10 entregas entre 2022 e 2024. A primeira foi o Cadastro Nacional do Primeiro Adquirente. Teve também a regulamentação do Requerimento Eletrônico de Pesquisa Mineral, o REPEM. Teve uma regulamentação da taxa anual, uma regulamentação do processo administrativo sancionador, que é o processo sancionador, que justamente envolve as sanções, que inclusive deve ter audiência pública em breve. Houve um estudo de relatório de resultado regulatório sobre o novo procedimento de disponibilidade em modalidade de leilão. Todos esses 5 projetos foram desenvolvidos e entregues em 2022. Em 2023, houve a entrega da regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro, que, no caso, ela regulamentava a Lei 9.613 de 1998, um trecho dela. Houve também a regulamentação da distribuição de afetados pela atividade de mineração, distribuição de CEFEM para afetados. Aconteceu também a consolidação normativa do certificado do processo Kimberley. E agora, em 2024, houve a entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais, a ADF-CEFEM, pela arrecadação, e as novas regras de rotulagem de água mineral e potável de mesa, que são as duas.
Então, nesse triênio, houve em torno de 10 entregas. É claro que esse mapeamento foi feito em nota técnica pela coordenação, que envolve a Patrícia Junqueira e a Isabel. A gente percebe que houve em torno de 10 entregas. Se fazer uma projeção que se entregue mais 2, 12, dá uma média de 4 por ano. Por que estamos mencionando isso em torno da produtividade da agência? É claro que ela pode aumentar de acordo com os recursos e com a curva de aprendizagem. Mas na nota técnica de abertura que a superintendente Fabiana mencionou, há um consenso que os 50 temas desse triênio seja mais adequado haver uma redução de 15 a 30 temas na agenda para o próximo biênio. Justamente por conta para otimizar os recursos, a força de trabalho, os recursos humanos, orçamentários e tecnológicos da agência. Talvez com essa redução da agenda, a gente consiga fazer melhores entregas de mais valor para o setor mineral e para a sociedade. Bom, vou passar agora, vou fazer uma leitura dos 40 temas que compõem a agenda 2022-2024 e a situação deles, como foi falado. Bom, no primeiro, nós temos 7 eixos. O primeiro eixo é o eixo transversal. No eixo transversal, a gente tem o projeto de garantias para fins de financiamento, que está em estágio avançado e deve ter consulta pública em breve. Temos garantias para cobrir os riscos advindos das atividades de mineração, que está em estágio intermediário. Temos o projeto de quadrículas, que ainda não foi iniciado. Temos o projeto de contagem de prazos processuais, que também ainda não foi iniciado. A identificação e classificação dos riscos, que também ainda não foi iniciado, e a regulamentação da inspeção acreditada, que é um tema que foi aprovado pela diretoria e que também ainda não foi iniciado. Bom, o eixo temático 2 diz respeito ao ordenamento mineral e disponibilidade de áreas. Os projetos que temos são solução de conflitos por mediação e conciliação, que está em estágio avançado. Salvo engano, ele teve consulta pública e agora as contribuições estão em análise. Tem também o projeto de apreensão e leilão, que está em estágio avançado. Tem também o projeto de lavre legal e irregular, soluções alternativas, que está em estado incipiente, e tem os conflitos decorrentes da mineração, que ainda não foi iniciado. Bom, o eixo temático 3 outorga mineral. Então, nós temos o projeto de cessão e arrendamento, que está em estágio avançado, estão terminando de fazer os estudos, e já tem uma proposta que envolve um sistema. Esse trabalho está sendo coordenado pelo Sérgio, pelo colega Sérgio. Temos o projeto de simplificação do regime de licenciamento, que está em estágio avançado, a consulta pública terminou agora recente. Temos, a agência vai fazer as análises de contribuições. O projeto de simplificação do registro de extração, que também está em estágio avançado. Temos o projeto de desistência e renúncia, que está em estágio intermediário, ele está sendo coordenado pela colega Karen e deve ter novidades em breve. Está terminando a avaliação de impacto regulatório. Temos o projeto de PLG, que também está em estágio intermediário, coordenado pelo colega Luiz e auxiliado pela colega Patrícia e outros da equipe, que também estão trabalhando na avaliação de impacto regulatório. Temos o projeto de simplificação do PAE, que está em estágio intermediário. Temos o projeto de aditamento, que ainda não foi iniciado. O projeto de declaração de utilidade pública, ADUP, que está em estágio incipiente. Temos o projeto de coexistência de direitos minerais, que ainda não foi iniciado. Consórcio minerário, que ainda também não foi iniciado. Englobamento de áreas, não iniciado. Grupamento mineiro, não iniciado. E uma regulamentação específica que diz da retificação de alvará, que também ainda não foi iniciado. O próximo eixo é o de fiscalização das atividades de mineração. Nesse eixo temos o projeto das NRMs, que está em estágio intermediário. Todas as NRMs estão sendo revisadas, a expectativa é que elas sejam condensadas em uma menor quantidade e que mais adensada por tema, por grupo. Temos o projeto de relatório final de pesquisa para agregados, que está em estágio intermediário. Temos o projeto de fechamento de mina
que está em estado incipiente, guia de utilização, que retornou à agenda, mas ainda não foi iniciado, ele aguarda a designação de equipe para que seja montado um cronograma de atividades. O projeto de RFP Vistoria ainda não foi iniciado. Bom, o eixo temático 5 de água mineral, temos o projeto de regulamentos técnicos de água mineral, que está em estágio avançado, de telemetria também, estágio avançado, de construção de captações, que também está já avançado, análises oficiais de águas de novas fontes não iniciado, mistura de águas de fontes ainda não iniciado e balneários não iniciados. Como eu falei, esses projetos em estágio avançado pode ser que hajam mais entregas até o final do ano, mas ainda não há certeza. Temos que aguardar os encaminhamentos do próximo trimestre. No eixo temático 6, sobre arrecadação e fiscalização de receitas, temos os seguintes projetos. Temos o projeto de preço corrente, que está em estágio incipiente, tributos e incidentes, que também está em estágio incipiente, grupo econômico, que ainda não foi iniciado, rejeitos e estéreos associados, que ainda não foi iniciado, substâncias destinadas ao uso na construção civil, que é uma regulamentação da Lei 13.540 de 2007, que não foi iniciado. O eixo 7, segurança de barragem de mineração, temos 2 projetos, garantias financeiras em segurança de barragens, que está em estágio incipiente, e a atualização da resolução ANM 95 de 2022 de barragens e minerais radioativos, que ainda não foi iniciado. Bom, com isso eu vou mostrar, eu concluí os 40 projetos e a situação deles, e agora vou apresentar um pouco, vou mostrar em slide, vou tentar abrir rapidamente o sistema, onde está a plataforma Participa Mais Brasil. É só uma dica para acessar e fazer o preenchimento, tem que entrar com o GovBR, logo depois que entrar no login com GovBR na plataforma do Participa Mais Brasil, você tem que fazer um preenchimento de um cadastro de perfil em que você coloca suas preferências. Após isso, esse preenchimento do perfil e clicar em enviar, você fica habilitado a responder as 3 perguntas que estão disponíveis na tomada de subsídios, número 1 de 2024. Eu vou aqui encerrar a apresentação, mas eu vou só dar um passeio rápido pelas páginas da internet, se a superintendente Fabiana achar que cabe. Fique à vontade, Saulo, acho de suma importância cada vez mais transmitir acesso à informação a todos. Beleza, muito obrigado. Bom, essa é a página da ANM na internet e logo na primeira página nós temos o banner da tomada de subsídios. Subsídios, número 1 de 2024. Clicando nela, você vai para uma tela de abertura que tem as informações dessa apresentação, inclusive as sessões a qual eu já adianto o convite para participarem da sessão que vai acontecer nesta quinta-feira e as próximas 2 na semana que vem. E aí basta clicar em Faça Sua Contribuição. Ao lado aqui nós temos o manual de procedimentos de participação e controle da ANM. Bom, aqui eu não vou fazer o login, mas basta clicar em Entrar aqui no canto superior direito. Quando clicar, ele vai abrir a tela do GovBR. E aí vão ter todas as informações, a nota técnica de abertura mencionada pelo superintendente, tem o aviso, tem o processo SEI e algumas informações semelhantes a essa da apresentação. A primeira pergunta é uma pergunta de escala de importância de 1 a 5, com os 40 projetos da agenda que não foram concluídos, em torno de 20 projetos em estágio avançado, e aqui embaixo você poderá listar 5 projetos mais relevantes. E ao final é uma pergunta livre para que todos possam apresentar novos temas e evidências e informações que julgarem pertinente. Eu acho que é isso. Se der mais um segundo, eu vou fazer só um marketing para divulgar o painel da agenda para quem não conhece. Então, eu estou na página inicial da ANM, eu abaixo um pouco, vou aqui em regulação, agenda regulatória, e aqui embaixo, no canto direito, tem agenda regulatória 2022-2024.
E aqui está o painel de BI com todas aquelas informações para vocês poderem navegar e ver em maior nível de detalhe todos os projetos. Está demorando um pouco para carregar, mas seria isso. Ela é interativa, você pode fazer alguns cliques e ele apresenta o selecionado. Bom, eu não vou mais tomar o tempo. Fico agradecido pela palavra, Fabiano. Saulo, muito obrigada, excelente a sua explanação. Eu acredito que muitos não utilizam esse grau de acesso à informação, né? Então, muito válido. Neste momento, eu abro a palavra aos interessados, que, por favor, façam uso da opção, né? Levantar a mão, para que a gente comece a discutir e ouvir o setor. Na verdade, nós estamos aqui para ouvir o setor, colher informações, subsídios, né, Saulo, para que a gente consiga trabalhar uma agenda cada vez mais efetiva, que a gente consiga entregar, né, essa temática que o setor tanto aguarda, os temas mais importantes, mais prioritários. Eu ressalto muito que hoje nós temos uma agenda com 50 temas, a produtividade acaba ficando um pouco prejudicada em razão do grande vulto, né, da grande quantidade de temáticas, o reduzido quadro de pessoal, então são muitos grupos de trabalho e isso acaba repercutindo na produtividade. Então, a ideia, como o Saulo disse, se nós conseguirmos definir os temas prioritários para os próximos 2 anos, eu creio que a gente consiga focar em bons resultados, né, dentro daquelas temáticas mais importantes para o setor. Fabiana, com licença. Leonardo, Thiago, Luiz, vocês conseguem levantar a mão? Eu levantei aqui para testar, como ninguém... Ah, obrigado. Obrigado. Então está funcionando. Então, está aberta a participação. Vejo que o Thiago Matos levantou a mão. Então, Thiago, por favor, está com a palavra. Obrigado, Fabiana. Primeiro, te dar as boas-vindas à agência, né? Nós conhecemos ainda semana passada na Exposibran. Desejo que seja um bom trabalho feito aí. Tenho certeza que com a ajuda da turma, do pessoal da agência no geral, vai ser muito bem acolhida. E a expectativa é que os trabalhos, né, que o resultado seja o melhor possível, tá? E o segundo, fazer os parabéns de praxe. Todas essas reuniões aqui, todos nós do setor costumamos começar falando isso. Para a gente que já atua bastante na mineração, esses últimos 5 anos, 6, na verdade, né, de criação da agência, essas possibilidades de diálogo que estão cada vez mais aumentando, ela é uma oportunidade muito interessante que a mineração está construindo. Então, acho que a gente tem que sempre deixar registrado aqui os nossos parabéns por essa postura de transparência, de diálogo, de construção em conjunto. Tá? Então, mais um motivo para a gente celebrar aqui. Eu vou tentar ser bastante breve, tá? Assim, primeiro, acho que assim, essa complexidade de definição da pauta regulatória não é de fato, né? É algo claro que vocês já estão vendo, o número de projetos é muito grande, existe uma demanda muito grande do setor em várias frentes. Eu acho que muitas das frentes estão divididas entre questões que precisam ser reguladas e questões que precisam ser resolvidas em termos regulatórios, não necessariamente por uma nova normativa, seja talvez por por súmulas de decisões ou por um posicionamento definitivo da agência sobre algum tema, mas eu vou tentar manter aqui, né, bastante restrito, só lembrando que hoje eu estou com o chapéu do IBDM, tá, que é o Instituto Brasileiro de Direito Minerário, que é uma entidade que busca estudar, fazer cursos, publicar, avançar no estudo do direito minerário no Brasil e em comparação com outros países. Então, aqui a gente vai falar alguns itens que foram trazidos muito por pessoas que estão no dia a dia debatendo esse assunto com a gente, pessoas que cuidam de questões práticas da mineração, tá? Lembrando que hoje o nosso foco aqui é a mineração de grande porte, então vou tentar focar basicamente alguns itens que já existem na pauta de vocês, que nos nossos debates, nos nossos seminários, nos nossos cursos, são itens que realmente de forma permanente batem na nossa porta. Então eu vou destacar eles aqui e trazer 2 itens adicionais, obviamente, né, a ser depois visto pelo setor, outras pessoas se acreditam que de fato são questões prioritárias, mas nós temos de fato identificado
que são pontos que causam bastante né, aflição de algumas empresas de grande porte, e focando aqui basicamente no que eu vou dizer, empresas todas operacionais, né, empresas de grande porte que de fato estão operando, que buscam, né, cada vez mais uma mineração mais responsável, mais sustentável. A partir daí que vão partir as sugestões, tá? Então, basicamente, separei alguns itens aqui, que são itens que já estão na pauta de uma forma ou de outra, e que a gente entende que são extremamente relevantes, que continuem e que a gente possa avançar para uma solução mais definitiva, tá? O primeiro ponto é a questão do aditamento simplificado, tá? Esse é um ponto, a resolução que falou um pouco de estéreas e rejeitos, avançou um pouco nisso conceitualmente, mas ainda vê os empreendedores com uma certa dificuldade de viabilizar o aditamento de substâncias de uma maneira mais rápida, de uma maneira menos burocrática para os seus processos. Eu queria só trazer um componente importante aqui, tá? Principalmente num contexto mais atual, né? Tanto a gente fala em todos os nossos eventos de transição energética, muitos dos projetos de mineração no Brasil hoje, que estão viabilizando, essa produção de minerais para transição energética, são áreas que inicialmente começaram a ser pesquisadas no passado para outras substâncias. O que quer dizer que esse aditamento, o novo descobrimento por base das pesquisas e o posterior aditamento, de fato, são relevantíssimos para que alguns projetos de minerais estratégicos, né, possam vir na prática. Então, vários casos em que a gente tem vislumbrado empresas que compraram, que fizeram algum tipo de transação com áreas que já existiam para a substância A ou B, mas vão desenvolver um projeto para C e para D, dependem disso dentro da agência para tocar os seus projetos. Então, acredito que esse seja um cenário interessante de a gente simplificar, porque na ponta dessa discussão, certamente, a gente vai ter uma celeridade desses processos de outorga de títulos e aditamento de títulos para outras substâncias, tá? Esse é um ponto que vira e mexe, as pessoas comentam, eu acho que seria um grande ganho para a agência a gente avançar por ele, tá? O segundo é um ponto que basicamente volta bastante aqui nas nossas reuniões, que são as discussões sobre a declaração de utilidade pública para a viabilização por parte dos empreendedores, né, de acesso às propriedades aonde estão os projetos minerários. Eu, particularmente, sendo muito franco aqui, eu opino, inclusive, já vi algumas opiniões convergentes, divergentes, acho que o debate ele é bastante interessante. Eu, inclusive, acredito que da maneira como as DUPs estão lançadas nas normas, seria, inclusive, desnecessário uma regulação específica da agência para poder emitir essas DUPs. Eu acho que já tem elementos na norma que são suficientes para o ato administrativo ser feito de forma completa. Mas caso não entenda dessa forma, ou a agência entenda que para uma segurança seria importante ela normatizar esse assunto antes, esse é um assunto que causa muita ansiedade dentro do setor, né? Essa relação com os superficiários é cada vez mais complexa, há um interesse em que seja feito da melhor forma, pagando todas as compensações adequadas, né? As empresas cada vez mais investem nessa relação com a comunidade para fazer de uma forma da melhor forma possível, mas ainda assim há casos em que esse assunto precisa ser judicializado. E uma resposta rápida, né, de que forma que a gente possa usar esses instrumentos de uma forma mais objetiva, continua sendo uma demanda muito grande. A gente acredita que é um assunto que poderia voltar para a pauta aqui, tá? Outros dois itens, se eu tiver meu tempo aqui esgotando, vocês me avisam, tá, pessoal? Vou acelerar aqui. Que é a questão da resolução dos conflitos entre agentes da mineração. A gente teve alguns exemplos aí históricos de atividades de mineração que foram desenvolvidas em áreas que já tinham histórico de garimpo, muitas vezes garimpo irregular, ou atividades de invasão, que tem algumas possibilidades interessantes. A gente acha que muitos casos podem ser resolvidos dentro da agência por meio de uma assessoria de conflitos real, em que a gente possa realmente construir termos de compromisso, que as partes assumam compromisso de parte a parte. A gente tem espaço na legislação, não só na lei da agência, mas depois com a lei de introdução às normas do direito brasileiro. A gente viu esse espaço, inclusive para mais hipóteses serem criadas por meio de compromisso. Então, acho que isso ajudaria bastante na redução dos litígios judiciais da Agência Nacional de Mineração. É um Doutor Tiago, mais um minuto, por favor. Obrigado, Fabiana. Se puder concluir, para que a gente possa oportunizar a participação. Faço sim. Tem só mais um item que eu queria destacar que está dentro da pauta, que é a questão do bloqueio de áreas. Né? Existe uma discussão muito grande, muito antiga, sobre o parecer 500 de 2008 da agência. Muitos direitos minerários estão parados em razão desse parecer. Algumas áreas, inclusive, que passam linhas de transmissão muito pequenas por um espaço de direito minerário, e isso impede com que esses direitos minerários avancem em razão desse entendimento do parecer 500. Esse é um assunto que precisaria avançar, ao nosso ver, que já está usando uma certa insegurança para alguns projetos. Em termos de dois pontos relevantes, o primeiro,
um assunto super espinhoso, que é o decaimento de direitos minerários para unidades de conservação. Esse assunto voltou à pauta da agência recentemente. Alguns casos, por exemplo, aqui em Minas Gerais, de alguns parques voltaram a ser examinados. Existe uma interlocução no MME para rever esse entendimento, acho que é um ponto importante. E, por último, discussões sobre arrendamento parcial. Cada vez mais as empresas de mineração e seus arrendamentos estão criando possibilidades jurídicas de transação mais amplas do que aquela prevista inicialmente na portaria 155, que tende a criar uma ideia de arrendamento parcial somente por área, né? Ou seja, você fragmenta o direito minerário em 2 espaços diferentes. A gente vê na prática que os grandes projetos de mineração muitas vezes arrendam parcialmente áreas por questões de teor, por questões de substância. A norma não é clara em dizer como é que isso é feito na prática, e eu acho que isso alavancaria vários projetos, porque traria uma série de certezas regulatórias quando essas transações fossem feitas. Obviamente, oportunamente, eu posso trazer esses itens por escrito, respeitando a dinâmica da plataforma. Agradeço a oportunidade e passo a palavra para os colegas. Obrigada, doutor Tiago, excelente. Temáticas importantíssimas, né? Passo a palavra agora a Gabriele de Castro Costa. Gabriele, você está com a palavra. Ei, Fabiana, obrigada. Pessoal, boa tarde. Acho que, inicialmente, né, assim como o doutor Tiago, dá as boas-vindas, Fabiana, e a superintendência, né, de regulação, ao Saulo aqui também, e ressaltar também, aproveitar a oportunidade, né, o trabalho que a ANM vem fazendo, né, desde lá de trás com o doutor Yuri, eu acredito que a ANM vem, de fato, privilegiando aí uma regulação responsiva, né, em que a gente tem cada vez mais a sinergia aí do ente regulador com o regulado, né, eu acredito que assim a gente consegue garantir uma inteligência normativa e regulatória muito maior, né, eu acho que todos saem ganhando. Bom, dos itens aqui, eu queria também, né, trazer de forma muito rápida um overview aqui, olhando, né, observando aí a agenda 22 e 24, do que a gente entende aqui também como prioridades para constar na agenda aí 25, 26. Acredito que muitos dos itens aqui convergem com o que o doutor Tiago colocou, né, a questão da DUP, do aditamento, do bloqueio de áreas, né, a gente vê também com grande preocupação hoje, né, talvez uma falta, né, de regulação mais específica, e aí, acrescentando aqui, colocamos também o item de fechamento de mina. A gente teve, né, recentemente uma reunião participativa também para definir ali o problema regulatório, né, dentro de um AIR, né, acredito que está em andamento, né, Saulo? Aquela reunião foi bastante interessante, então a gente conseguiu levantar, de fato, ali alguns alguns probleminhas, mas acredito que é questão da gente conseguir convergir a 68 com a 94, alguns conceitos, enfim. Também a gente destacou aqui que já sabemos que está um pouco mais avançado, os grupos de trabalhos referentes às NRMs, né, as revisões, pensando um pouco no processo sancionador da ANM, na 122, né, agora com os valores das multas mais altos, sabemos que o processo está em revisão, mas mesmo assim, a gente ter essa atualização das NRMs, acredito que seja importante para o setor, né, algumas já são bem antigas, então a gente ter essa oportunidade de trabalhar essas normas no próximo ano seria bem interessante também. E, por fim, aqui 2 itens de segurança de barragens, né, o primeiro, que é a revisão da 95, de 22, sabemos que está ali como não iniciado ainda em 22, 24, mas entendemos que a continuidade, né, já fizemos essa primeira etapa aí de revisão, a continuidade seria bastante interessante para o próximo ano, e também o assunto de pilhas, né, a gente sabe que é algo aí que aflige bastante o setor, sabemos que a ANM vem trabalhando também fortemente nessa temática, e que seria interessante a gente talvez vê-la aí no próximo ano. Acredito que são esses os principais itens que a gente marcou aqui. Agradecer novamente a oportunidade de fala e de escuta. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Gabriele. Bom, temos
Mais alguma contribuição? Fabiana, Alguém que posso só tirar queira uma fazer dúvida? uso da palavra? Eu queria só tirar uma dúvida, não contribuir. A gente vai ter oportunidade de mandar essas informações por escritos? E só fiquei na dúvida na dinâmica. Acredito que sim, né? Tinha até dia 2 de outubro, correto? Isso. Doutor Tiago, lá na própria plataforma tem todas essas informações, onde tem o link também para que a gente possa receber as contribuições. Maravilha, obrigado. Estamos com tempo agora para abertura da palavra. Doutor Leonardo André Gandarra. É um prazer tê-lo aqui. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, doutora Fabiana, também saudando e desejando um ótimo trabalho. A gente teve a oportunidade de bater um papo na semana passada, né? Fazer essa reunião após a Exposibran é meio que só um revival, né, do que a gente bateu papo semana passada. Mas, enfim, eu estou aqui representando a ADMIN, né, que é a Associação para o Desenvolvimento do Direito da Mineração, e a gente vai se manifestar, na verdade, por escrito, mas é só para adiantar que os temas que os nossos colegas aqui, Tiago salientou, a Gabriele também, enfim, foram bastante assertivos, né, no que nos chama atenção no setor, né, como modelos para essa agenda regulatória. Eu acrescentaria alguma questão relacionada a... pode parecer estranho falar, porque eu estou aqui falando das atividades das grandes empresas, né, mas vai ter uma conexão que é exatamente a questão do garimpo e as questões relacionadas ao conflito com outras atividades de empresas de mineração com o regime da concessão. Acho que isso também a gente pode fazer um trabalho, talvez até um trabalho até mais sistêmico envolvendo aí nessa agenda regulatória com outros agentes públicos, tá? Mas, enfim, nós vamos nos manifestar por escrito, mas só para adiantar isso, esses temas, e corroborar o que o Tiago, enfim, o Gabriele falou, que eu acho que está muito em linha com o que a gente está pensando no setor, né? Maravilha, doutor Leonardo, muito obrigada pela sua contribuição. Estamos novamente com espaço para a próxima palavra, quem deseja participar. Estamos aqui hoje para ouvi-los, então vamos contribuir com a construção dessa nova agenda. Algum outro participante deseja fazer o uso da palavra? Fabiano, enquanto buscam inspiração para falar conosco, a gente poderia informar que a diretoria, o aviso que a diretoria colegiada aprovou a audiência pública sobre o processo sancionador, sobre sanções para o dia 27 de setembro. Deve ser publicado amanhã. 27 de setembro, sexta-feira que vem, 14h30 ou 15, Saulo, que nós definimos? Eu acredito 14h30. Às 14h30. Às 14h30. Devem Então, ser apresentados os cenários de estudo para justamente esse debate essa rediscussão, o né? Sim, perfeito. Tema importantíssimo que foi bem solicitado lá na Exposibran. É uma oportunidade para a participação de todos. Vamos aguardar mais um pouquinho, ou caso alguém decida fazer o uso da palavra. Fabiana, enquanto pensam, se eles quiserem se manifestar sobre essa ideia da redução, o próprio Tiago Marques mencionou da complexidade, né, que a gente enxerga essa complexidade, mas vocês acham que talvez uma redução venha auxiliar? Desculpa, Bianca, está no lado, desculpa.
Doutora Bianca Olá, Menezes. tudo bem? Desculpa, não estava conseguindo entrar o meu microfone. Só para título de, assim, eu aqui na condição de, no chapéu de Comissão de Direito Minerário da OAB do Rio de Janeiro, a gente, enfim, conversando na própria comissão, a gente tomou a iniciativa de te encaminhar, doutora Fabiana, uma nota técnica sobre uma possível revisão da Resolução 122. Aí é só mesmo para informativo, para a gente, de repente, abrir alguns pontos ainda para discussão, se possível, né? Doutora Bianca, é exatamente a respeito desse tema que nós estávamos falando. Não sei se a doutora já tinha ingressado na reunião, que nós marcamos a próxima audiência pública para o dia 27 de setembro, sexta-feira que vem, às 14h30, para tratarmos Perfeito. da resolução 122, na temática sanções. Sim, perfeito, obrigada. Alguém mais deseja fazer o uso da palavra? Na Exposibran estavam todos muito participativos, e agora que estão tendo a oportunidade, estão acanhados. Doutor Tiago, se quiser falar novamente, aproveita que o momento está sendo seu. Já usei bem meu tempo, acho que assim, muitos conhecidos aqui, vários colegas, como você bem falou, esses temas são relevantíssimos. Acho que muita gente vai querer mandar também por escrito, né, ter visto essa oportunidade, mas assim, cumpri bem meu papel aqui, então, assim como a doutora Bianca, a Gabriele, né, todo mundo mencionou aqui, a gente vai oportunamente com das nossas instituições, aí o Léo também mencionou, aí vamos mandar as contribuições por escrito para poder avançar, mas assim, mais uma vez parabenizar, portanto, acho que o Saulo estava começando a colocar um pouco sobre talvez terem muitos temas, isso para a gente é muito complicado de opinar, né, Saulo, porque assim, a gente enxerga o tanto que a agência tem suas dificuldades estruturais, mas ao mesmo tempo faz um trabalho hercúleo, como a gente chama aqui, com as pessoas que tem, com a estrutura que tem, então assim, é difícil a gente falar exatamente qual o número ideal, né, mas acho que é um compromisso aqui do grupo, assim, dos temas mais relevantes que a gente possa sempre trazer, né, e ajudar vocês a ir priorizando isso aí no tempo, tá? Esse é um ponto importante aqui. Acho que o Adam levantou aí. Doutor Luiz Carlos, é uma honra recebê-lo aqui também. Está com a palavra. Obrigado, Fabiana. É um prazer revê-los aqui, grandes colegas aqui do setor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde ao Saulo, ao Guilherme, se ele ainda estiver aqui conosco, né? Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da agência nessa tomada de subsídios. Eu acho que é importante essa relação, essa sinergia entre o público e o privado, como já foi falado aqui, porque só assim a gente consegue reduzir a assimetria de informações e ter uma regulação mais efetiva para o setor mineral brasileiro. Fabiana, antes de colocar dois pontos que eu acho que são importantes para a atuação da agência e tem que estar nesse radar da agenda regulatória, eu gostaria de parabenizá-la, né, por estar assumindo a Superintendência de Regulação. Tenho certeza que o papel que você vai desempenhar aí é muito árduo, mas é um papel de suma importância para o setor mineral brasileiro e de desejo a você todo o sucesso do mundo, tá? Não vai ser fácil, é uma agência, uma agência nova, né? Tem pouco tempo, quase 8 anos agora, vai completar, né? São 7 anos, a partir do ano que vem 8. Então ainda é muito recente e tem muito a desenvolver. Muito trabalho pela frente a ser desenvolvido, na verdade. Dois pontos que eu gostaria de tocar aqui. Nós tivemos uma alteração do decreto regulamentar da faixa de fronteira, né? Recentemente, em 2022, inclusive eu estava no Ministério ainda, à época dessa alteração.
Eu tive a oportunidade de participar na construção desse decreto. E o que a gente tem identificado é que há um entrave ainda em relação ao assentimento prévio para pesquisa e lavra, né, e dessa relação com o Conselho de Defesa Nacional. A gente poderia buscar isso aí, a ANM, buscar e olhar, ter um olhar dentro dessa agenda regulatória para esses projetos que estão em faixa de fronteira, né, para o desenvolvimento desses projetos. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui também foi a inclusão do inciso 38 pela Lei 14.514 de 2022, né, que trata sobre a questão de minerais nucleares, trazendo essa competência de regular, normatizar, autorizar e controlar e fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra de minérios nucleares no país. E a gente sabe da importância dessa abertura desse mercado para os investidores, né, que hoje poderão dar continuidade a atividades que estavam paralisadas antes, trabalhar em parceria com a INB, né, por meio de contratos específicos celebrados com aquela empresa. E eu acho que esse é um tema relevantíssimo, ainda mais considerando a energia nuclear, né, considerando os minérios nucleares, de suma importância também para essa parte de uma energia mais limpa, assim, considerada a energia nuclear, considerada com os outros tipos de geração de energia. Tá? Então, são esses dois pontos, e ratificar os demais temas aí apresentados aí pelo Tiago, e pela Gabriele, pelo professor Leonardo, né? E, mais uma vez, agradecer a oportunidade aí da palavra. Maravilha, doutor Luiz Carlos. Muito obrigada pela participação. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Se não tivermos mais nenhum inscrito para fazer o uso da palavra, podemos encerrar essa reunião, lembrando que nós teremos mais 3 reuniões participativas, na quinta-feira e 2 na próxima semana, e caso desejem complementar, mandei aí no link do chat o link da agenda regulatória, nosso painel, com todo o andamento, né, o estágio de cada projeto, para que vocês consigam visualizar se todos esses temas, a importância deles, já estão contemplados, que subsidie melhor, né, essas contribuições por escrito. Então, não havendo nenhuma inscrição, nós vamos encerrar essa reunião e pedir a todos que participem das demais, para que a gente possa realmente construir essa agenda participativa. E só fazendo um comentário a respeito do que o doutor Luiz Carlos comentou, que a agência, né, a ANM, apesar do pouco tempo de criação, nós estamos em estágio um pouco avançado, né, mais avançado na questão de boas práticas regulatórias, e esse é o objetivo mesmo dessa reunião, para que a gente consiga cada vez mais agir com uma governança efetiva, né, que a gente consiga, de fato, fazer a regulação e a regulamentação também de temáticas que permitam, né, propiciem o desenvolvimento do setor de forma desburocratizada e simplificada, né, que é o que todos buscam, né. Então, eu declaro encerrada essa reunião e nos vemos na próxima, então. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.